ultimamente eu tenho buscado muito a Deus e eu tenho aprendido tantas coisas. Legal, Quando a gente se fala de Deus, eu sempre pensei que o meu propósito era ser um jogador de futebol. Mas assim, é o meu propósito pessoal. Esse é o meu propósito pessoal. Mas o propósito que Deus quer pra mim não é ser um jogador de futebol. É que eu leve a palavra aonde outros não podem levar. É isso aí. Então eu tive um entendimento a respeito disso. Então assim, eu posso chegar onde muitas pessoas não podem chegar através do futebol. Porque eu conheço pessoas onde pessoas normais não vão conhecer. É o que eu costumo falar. Deus me tirou de um lugar da onde eu morava numa cidade pequena de 15 mil habitantes a levar eu atravessar o continente aí na Ásia para conhecer, para estar perto de um príncipe, para pegar na mão de um rei, para ir em Bahrein, andar num um camelo. O sobrinho do rei de Bahrein me emprestar um carro para passear, para andar. Então assim, tem muitas coisas assim que você vê que é o mover de Deus na sua vida, porque se não for Deus, não tem como você chegar nesse lugar, nesse ponto assim de vista. Então já começa com essa história, né? Só nesse começo aí, vocês já pegaram o spoiler aí, um gostinho de tudo que a gente vai poder falar hoje, cara. Cara, eu quero muito saber do seu tempo na Turquia. Cara, a Turquia é muito incrível. É muito irado. Mas conta, cara, quem é o Maicon, onde você nasceu, se for da cidade pequenininha, como que o futebol entrou, porque tem cada um... O brasileiro nasce com esse sonho de ser jogador, mas cada um se torna jogador de uma maneira, né? Como é que foi? Eu nasci numa cidade pequena, né? Meu pai, na altura, quando eu nasci, a gente morava numa fazenda. Meu pai trabalhava na fazenda. Qual era a cidade? Chamada Planura. É no Triângulo Mineiro. Planura. Tem 15 mil habitantes. Então, quando minha mãe foi me ter, ela estava na fazenda. Então, a minha cidade mesmo de origem, que é Planura, não tinha hospital adequado para que minha mãe tivesse o parto e tudo. Então, eu nasci em Barretos. Barretos. Então, muitas pessoas brincam, você fala que você é de Planura. Eu falo, não, eu sou de Planura, eu só nasci em Barretos. Eu não nego as minhas origens. Cara, é o herói de Planura. Eu tenho mais 3 irmãos, 2 viraram e um quase virou, mas depois eu ainda tenho uma historinha para contar dele ainda, assim, mais para frente. Aí nós vamos contar. E o futebol na minha vida sempre teve muito presente. O meu pai é um jogador, entre aspas, amador, que teve uma carreira frustrada porque ele queria ser jogador, mas não conseguiu. Teve qualidades para chegar a um certo ponto, foi pro Goiás já, passou no teste em Goiás, mas não quis ficar porque o outro amigo dele não ficou. Então foi um cara que teve um sonho frustrado, aonde ele nos fez e nos treinou para que os filhos fossem jogadores de futebol. E eu fui treinado desde pequeno. Eu me lembro desde quando eu me lembro. Seu técnico. Desde quando eu me lembro por gente, eu me lembro com a bola nos pés. Eu lembro perfeitamente que eu comentei que eu tava lendo um livro chamado Quarta Dimensão. Nossa, muito bom esse livro. E aí foi quando eu falei, caramba, velho, aos 7 anos eu ativei a minha 4ª dimensão e trouxe para a 3ª dimensão. Por quê? Eu olhei na televisão, eu vi na televisão, assistindo televisão, eu falei, mãe, a senhora vai me ver jogar ali. Com 7 anos de idade. Uau. Uma das poucas lembranças que eu tenho na minha infância foi, minha mãe, você vai me ver jogar ali. Então, assim, eu ativei a minha 4ª dimensão e trouxe para a 3ª, porque, assim, eu não pensei, eu vou passar por um processo, não. Eu já pensei lá na frente, que é isso que a 4ª dimensão faz. Você pensar lá na frente, um sonho. E, assim, claro que o futebol também foi um meio também de ajudar os meus pais. Eu venho de uma família muito humilde, de uma família onde, por exemplo, eu não tenho um café da manhã, não tinha um pão para comer todos os dias no café da manhã. E tudo, então assim, o futebol me trouxe meios assim que eu não poderia conseguir através de outra coisa, porque assim, no meu DNA, o meu sangue sempre teve ser jogador de futebol. E aí é o que eu falo do propósito, esse é o meu propósito pessoal. Agora, através do futebol, eu quero levar algo a mais para as pessoas, que é aquilo que eu vivenciei. Por exemplo, eu pego o meu apóstolo Fábio, que é da Ilha da Madeira. Ele é um cara que tem muito conhecimento na palavra, até o profeta Medina e por aí vai, que é o meu grande amigo, que tem conhecimento na palavra. Eu, entre aspas, não tenho tanto conhecimento quanto eles na palavra, mas eu procuro e busco, só que eu vivi muito. Então, o que eu vou fazer para as pessoas é pregar aquilo que eu vivi, o meu testemunho de vida. Então, através do meu testemunho de vida, mostrar que um garoto que morava numa cidade de 14, 15 mil habitantes conseguiu chegar num patamar onde poucas pessoas conseguem. Sim. Porque, assim, uma vez eu estava vendo um vídeo no Instagram, se a gente pegar Davi, quando ele foge de Saul,
Ele vai pro rei Aquis, e quando ele chega no rei Aquis, os seus servos falam assim: Davi, és tu o rei de todo Israel. Davi ainda não era rei. Davi ainda não era rei. Então, ou seja, o seu inimigo já estava falando o teu destino. Quantas vezes na minha infância eu deparava com alguém e falava assim: Maicon, você vai ser jogador de futebol? Eles já estavam falando o meu destino. Já estavam falando aonde eu iria chegar. Caramba. Então, assim, é você pegar as coisas positivas, as coisas que te impulsionam pro seu alvo. E determinação, competência. Acho Aí você foi treinando. eu fui treinando, aprimorando. Meu pai foi me ajudando, meu pai foi me ensinando. Saí de casa com 17 anos, saí bastante já maduro, né? Uma idade. Eu não peguei juvenil nem infantil. Futebol é juvenil, infantil e por aí vai. E eu não tive a base. Eu não tive base. 17 anos. Eu já comecei com 16 para 17 anos já no júnior, para depois ir pro profissional. E o seu primeiro clube foi o... Meu primeiro clube foi foi engraçado. Eu insisti, um amigo meu da minha cidade, eles foram fazer umas peneirinhas, uns testes lá em Patos de Minas, que era de uma ABB, do Cruzeiro, uma parceria. E eu era 2 anos mais velho. Eu insisti muito em ir. E eu fui e joguei muito bem. E na altura o pessoal falou assim: não, você tem 2 anos a mais, você não consegue ficar aqui. Então eu vou te levar pro Mamoré, que é um clube aqui, você vai fazer o teste ali. Falei, tá bom. Eu fiz o teste e passei. Aí, quando eu cheguei lá, eu era o mais novo, 3 anos mais novo. Então eu fiquei e tal, e comecei por aí. E aí comecei, e aí eu fui jogar um Campeonato Mineiro, era banco, não jogava nenhum jogo, era reserva. Aí foi quando eu tive uma oportunidade de um volante ser expulso, o treinador confiar no meu potencial, falar: você vai jogar contra o Cruzeiro. Caramba! E aí foi quando eu joguei contra o Cruzeiro. Quando eu regressei para Patos de Minas, o Cruzeiro falou: eu quero contratar ele. Então, com um jogo? Com um jogo. Uau. Então, assim, você vê o mover de Deus nas nossas vidas. Então, assim, por causa de um jogo, eu fui pro Cruzeiro. De um cara que foi expulso. De um cara você que foi expulso. Você até agradece o cara. E 6 meses antes, eu tinha estado em Belo Horizonte para fazer teste com o Cruzeiro e eu não fui aprovado. Nossa. E 6 meses depois eu tava sendo contratado pelo Cruzeiro. E eu agarrei aquela oportunidade. Mas foi um jogo bom, esse jogo contra o... Pra mim foi muito bom. Pra mim foi muito positivo. A gente empatou na altura na Toca da Raposa. E pra mim foi um jogo, assim, memorável, assim, que foi um jogo que me deixou marcado, assim. E você voltou, recebeu a proposta. Voltei a receber a proposta. E aí um time bem grande. E aí um time bem grande, me contrataram um empréstimo e tal. E aí começou a trajetória do Maicon, jogador de futebol. Mas aí, você jogava volante? Eu era volante. Depois que Eu era primeiro volante. Aí é uma história engraçada. Eu era primeiro volante. Quando eu cheguei no Cruzeiro, todos os volantes de seleções brasileiras estavam machucados. Então eu cheguei com a postura, cheguei assumindo a titularidade, jogando e tudo. Só que quando eles regressaram, eu fui pro banco. Aí os caras de seleção e tudo. Chegou um certo ponto que eu fui perdendo espaço, fui desanimando e tal. E eles queriam me mandar embora. Eu falei: vou mandar ele embora. E ligou para o presidente do Mamoré 1 vez, 2 vezes e tal. E eu me lembro perfeitamente. Aí eu tava indo embora, praticamente quase indo embora, no corredor. Aí eu vejo que o Cruzeiro ia fazer um intercâmbio na Áustria. Eu falei: Áustria? Aí eu falei: Edinho, o que tá faltando aí nesse negócio aí? Ele falou: não, tá faltando um zagueiro. Aí eu falei: poxa vida, eu joguei minha vida toda de zagueiro também. E eu era, naquela época, quarto zagueiro e volante era quase a mesma função. E eu peguei, chamei o treinador e falei: pessoal, eu tô assim, numa situação assim, eu preciso de uma oportunidade, eu faço zagueiro também se você quiser. Tenho 1,91 m de altura e tal. Ele falou: não, tá bom, vamos viajar. Quando eu viajo, eu vou muito bem. Então eu faço um campeonato, jogos muito bons. Quando eu regresso para a Toca da Raposa, eu não vou ser dispensado mais. Eu já regresso no time, só que como zagueiro. Caramba. Aí, ao passar de 3 meses, eu recuperei a posição de titular como zagueiro e comecei. Aí foi demais, cara. É Deus puro mesmo na minha vida, assim. É algo tremendo, assim.